o momento que você estava no Brasil, você foi chamado para ir para a guerra? Isso, fui convocado, eu tinha a opção de recusar por... fazia 1 ano que eu não ia pro exército, 6 anos. Na verdade, há 6 anos atrás, quando eu saí do exército, eu nunca imaginei que eu voltaria ao exército. Eu imaginava que se precisasse de mim, eu ia trabalhar nos ambientes de inteligência, onde eu trabalhei depois que eu saí do contexto militar. Mas veio a convocação. Mesmo se não viesse, eu iria de qualquer maneira. Que na madrugada do dia 7 de outubro, quando eu pego meu celular e eu vejo a dimensão do ataque, eu já sabia que a gente estava se encaminhando para o maior massacre do povo judeu depois do Holocausto. Porque eu tive experiência na fronteira de Gaza. Eu fiquei durante 3 meses na região de Kerem Shalom. Kerem Shalom é ao sul de Gaza, fica a tríplice fronteira, que é Egito, Israel e Gaza. E eu já tinha por 3 vezes entrado em missões de forças especiais na faixa de Gaza. Missões à noite, no período noturno, onde você vê com a visão noturna ou com mira os caras do Hamas, os terroristas do Hamas em posições estratégicas, e eles não imaginam que você está operando lá. Então, quando na madrugada do 7 de outubro, que eu pego o celular e eu vejo uma van, uma Hilux do Hamas, com ali uns 10, 12 terroristas metralhando uma viatura de polícia em Sderot. Sderot é uma das maiores cidades ao sul de Israel. Quando eu vejo aquela imagem, já entendia que aquilo não era um atentado normal. Aquilo era algo totalmente diferente. E aí eu começo a receber imagens e vídeos em tempo real. Coisa que, cara, eu fico até sem palavra de falar. Porque eu nunca imaginei... Eu sempre soube que existe o mal no mundo, né? Mas eu nunca imaginei que alguém pode ser tão diabólico a fazer as coisas que eles fizeram. E a gente não tá falando aqui de contexto político, ideológico, tá? A gente tá falando de, tinha lá mulher grávida que eles prenderam o pai no sofá, pegaram a mulher viva, abriram a barriga dela, tiraram o feto vivo, cortaram o cordão umbilical e colocaram no forno. E ligaram. Teve bebê de 1 ano que amarraram os pais no sofá, colocaram o bebê no forno e ligaram o forno, cara. E deixaram os pais vendo, preso. Tiveram famílias que descobriram que a avó foi assassinada porque pegaram o Facebook, abriram e os caras do Hamas estavam fazendo live com ela degolada na cozinha da casa. Cara, é uma coisa bizarra, né? Como é que eles fazem um negócio e ainda transmite na internet, né? Como é que esse material vai parar na internet? Grande parte eles mesmos publicaram. E depois o exército israelense, quando, por exemplo, a gente neutralizava um terrorista, certo? Chega lá, o cara tá de GoPro. Essa GoPro vai pro departamento de inteligência. Eles fazem uma análise do que pode ser divulgado e do que não pode. Sim. Até que tem coisa que é muito gráfico. Apesar do que eu acho que tudo deveria ser divulgado. Porque o mundo inteiro tem que ver o que foi feito no dia 7 de outubro. O mundo inteiro. E de novo, eu sou um israelense, um sionista, um judeu de direita, que eu acho que os palestinos eles têm que ter direito ao estado deles. E aí? Uhum. Quem disse que isso é só a esquerda que pode achar? Não é porque eu sou de direita, sou a favor do governo, que eu acho que tudo que o governo lá faz tá certo, entendeu? Agora, o que aconteceu no 7 de outubro, a gente não tá falando de direito de Estado, de nós contra eles. A gente tá falando, é a luta contra o bem é o bem contra o mal, entendeu? Ali eu já vejo que isso vai pro lado espiritual. Porque a questão deles fazerem o que eles fizeram... Cara, o que eu vi lá... Eu vou estar contando a minha história depois, pessoal, e tudo, mas... Eu cheguei no Kibbutz Reim. Kibbutz Reim é do lado da onde teve a festa. Onde teve a rave. Certo. A gente neutraliza um terrorista fora de uma casa. E quando a gente entra dentro da casa... Na porta da casa você já começa a ver os rastros de sangue. Quando você chega, eu entro, sigo o rastro de sangue, eu chego num quarto de uma criança. Quando eu vejo, a criança tá degolada, com a calcinha abaixada e com a saia para baixo, na altura do calcanhar. Na parede, e foi tudo registrado e filmado por mim, porque eu sabia que quando eu voltasse pro Brasil, e eu posto tudo no meu perfil, eu sabia que isso era muito longe da nossa realidade, e eu via também o que a grande mídia e o atual governo brasileiro, as mentiras que eles tentavam colocar em cima do povo israelense, do Estado de Israel e do povo judeu. Então eu comecei a filmar e a registrar tudo. Peguei GoPro e comecei a registrar tudo. Na parede estava pichado em árabe Brigada Zizdim Al-Qassam, que é o nome da brigada do braço militar do Hamas, certo?
o corpo da menina é recolhido, o corpo do terrorista é recolhido, sangue, vem perícia, tudo. Uma semana depois, o que eles acham na perícia? Sêmen do mesmo terrorista que foi neutralizado fora da casa, no corpo da menina e na parede da casa. Ou seja, um filho da puta desse, um vagabundo desse, depois de matar a família inteira da menina, vai lá, estupra ela, degola ela e segue a vida dele como se não tivesse acontecido nada. O que você viu em combate? Tipo, que arma que você enfrentou? E também, assim, como que, do outro lado, os terroristas, eles se organizavam militarmente? Então, a gente enfrentava muito a questão de drones. Então, esses drones comerciais que é comprado em Alibaba ou na China, drone barato mesmo, onde eles vão lá, eles colocam um explosivo na ponta, vêm até você e jogam o drone em cima de você. A grande dificuldade que a gente passou é a questão dos túneis, né? Dentro da faixa de Gaza. Porque eles têm um sistema é o maior sistema de túneis do mundo que existe, é dentro da faixa de Gaza, um sistema subterrâneo. Eles têm 3 tipos de túneis, eles têm túneis logísticos, túneis de ataque e túneis de defesa. Então, por exemplo, os túneis de defesa, eles são o quê? São praticamente alçapão, é um alçapão, onde só tem uma entrada para uma continuação de um túnel. E nesse alçapão, eles vão lá e colocam os morteiros ou os mísseis que são enviados contra Israel. E por que eles lançam desse alçapão? Porque em 2014, na última operação terrestre em Israel, quando eles lançavam do solo, Israel conseguia detectar os pontos de lançamento com imagens via satélite. Então vamos supor que lançaram um míssil agora, então você vê a diferença de imagem de um minuto para outro e você vê mais ou menos onde é o ponto de lançamento. Agora, quando você lança de um alçapão, praticamente você tem uma cobertura, então você não consegue detectar o ponto de lançamento. Você vê que ele foi lançado, mas você não vê da onde. Você tem os túneis de ataque. Quais são os túneis de ataque? São túneis, vamos supor que é um túnel de 3 km, onde você pode ter ali 19 saídas nesse túnel. E esses 3 km de túneis, eles fazem um Z, um Y, um X, enfim, uma série de caminhos, onde você pode entrar numa... E isso aconteceu, a gente sofreu emboscadas assim e eu perdi 5 companheiros assim. Dos 12, 5 caíram? Na emboscada? Graças a Deus não eram do meu pelotão, mas nessa missão em específico nós se juntamos em 2 pelotões. Então de 12 caras do pelotão, do outro pelotão, 5 caras morreram numa explosão só. Numa emboscada que a gente sofreu. Se os túneis são tão grandes, né? Assim, 3 km e vários caminhos, várias saídas e tal. Vamos supor que vocês entravam, assim... com o armamento, claro, com o pelotão, mas sem nenhuma visão, sem nenhum tipo de mapa. Então, nós tínhamos alguns componentes eletrônicos. Então, por exemplo, a gente tem drones que eles têm a capacidade de entrar numa sala, de entrar num túnel e tudo. Mas o que acontece? Para você adentrar ao túnel, só existem 2 unidades do exército israelense que fazem isso, que é a unidade de forças especiais da engenharia e uma unidade de forças especiais da força aérea. Então, nós que também éramos batalhões de forças especiais, companhias de forças especiais, mas não tínhamos nem autorização, nem o know-how de trabalhar em combates subterrâneos, nós fazíamos o quê? Se eu identifico um túnel, eu mantenho essa zona segura com meu fuzil e espero vir até o batalhão especializado com equipamento e tecnologia especializada para ver, por exemplo, se não tem reféns naquele túnel ou se não tem explosivos esperando pela gente, por exemplo. Mas aí o que aconteceu da explosão que matou 5 companheiros seus? Eu vou contar a situação toda, senão vai ficar um pouco confuso, tá? Tá bom. Então, quando você tá dentro da faixa de Gaza, nem todo dia você vai fazer uma incursão. O que é uma incursão? É sair do seu acampamento para você ir atacar algum objetivo, cumprir algum objetivo. Certo. Mas todos os dias da faixa de Gaza você vai sofrer uma emboscada, seja no acampamento ou seja fora, e todos os dias e toda incursão que você fizer você vai achar túneis. É tipo 100%, entendeu? Muito. A gente tinha recebido uma missão de atacar uma central terrorista da Jihad Islâmica, e depois dessa central terrorista a gente tinha que evoluir para uma escola da ONU, da UNRWA, aonde possivelmente ali também existiriam terroristas. Aí já tinha confirmação disso, então a gente já estava indo pronto para trocar tiro, falando bom português. Acontece que antes de você ir, você recebe um briefing, né? Então a gente tem um mapa, tal, vem o pessoal da inteligência, fala, tem tablet, questões eletrônicas, tudo. E tinha uma casa em específico que poderia ali haver informações de reféns do 7 de outubro e de operações do Hamas e da Jihad Islâmica na região, mas a chance daquela casa estar com explosivos era gigantesca.
Então a própria oficial de inteligência, quando ele paga o briefing pra gente, ele fala: não entrem, absolutamente não entrem nessa casa. A gente vai, se desloca pra essa missão, ataca o primeiro objetivo, já encontramos terroristas, troca de tiro, neutraliza quem tem que neutralizar, e aí a gente tem acesso a algumas informações de inteligência. E aí, o segundo objetivo natural que seria a escola, que era o que a gente deveria fazer. A gente estava dividido ali em 2 pelotões. Vocês estavam atrás de reféns? A gente estava atrás de informações de inteligência e, obviamente, de possíveis reféns que pudessem estar na área. E, obviamente, o terrorista. Ali era uma zona para estar totalmente evacuada. Quem tivesse lá é inimigo. Eu sei que avisam antes, né? Muitos ataques são avisados. Ali é uma zona totalmente avisada. Tipo, não é proibido o civil estar lá. Pela própria segurança deles, entendeu? Desculpa, onde eu parei? Sim, a questão da escola. Isso, na escola. Então, a escola era o segundo objetivo principal. E entre o nosso objetivo número 1 e o objetivo número 2, tinha essa casa que era de um oficial da Jihad Islâmica, que a gente tinha informação que sim, haviam muitas informações lá pra nós, mas que a chance de estar com explosivo era gigantesca. Não entre na casa. Acontece que o general, o tenente-coronel do batalhão, que estava responsável pela missão, ele quis com que o outro pilotão entrasse nessa casa. E então o que a gente fez? Depois que a gente tomou a primeira casa e a tropa dele vai avançar para esse outro objetivo, a minha tropa, a gente fica na casa que a gente tomou, a gente se divide entre os 2 andares, faz uma zona de proteção e fica dando poder de fogo, supressão. Às vezes eu esqueço um pouco as palavras em português. Normal. Supressão para eles poderem avançar, certo? O coronel, o que ele faz? O tenente-coronel, ele faz. Eles se dividem, o pelotão dele se divide em 2 equipes. Uma equipe faz uma entrada paralela na casa com um míssil de ombro, que é um padrão para fazer. E ele pega a equipe dele e entra pela porta principal da casa. Acontece que grande parte de Gaza está destruída. Então, existem observadores do Hamas, às vezes o cara tá 1,5 km de você, com um binóculo da Kodak, da Fujifilm, coisa de fotógrafo, e você nem imagina que o cara tá lá. Só que o que acontece? O observador ele pode estar a 1 km, só que quem tá embaixo de você nos túneis, os terroristas, não. Eles estão a uma entrada ou uma saída de você. Então, quando ele viu que as tropas entraram nessa casa em específico, ele aguardou. A tropa veio, entrou, e tudo isso eu tô te contando depois, porque depois nós neutralizamos terroristas e a própria inteligência teve acesso a informações, questão de ouvindo rádios e fazendo escutas depois sobre o que ocorreu. Porque essa emboscada tinha sido a emboscada mais sangrenta que o exército israelense tinha sofrido dentro da faixa de Gaza, tanto pela questão de soldados perdidos quanto de terroristas neutralizados. Então foi algo que repercutiu muito, não só em Israel como no mundo inteiro na época. Quando o terrorista viu que eles entraram na casa e eles fazem a proteção, vamos pensar aqui com a nossa cabeça, tá? A gente entrou dentro de uma casa, faz a proteção, tá tudo seguro, não tem terrorista. Na teoria o que é? Um ambiente seguro. Certo? É uma zona controlada. Se eu entrei lá, não achei ninguém, não tem nada, procurei túnel, não achei nada, na teoria é uma zona mais segura do que eu estar exposto. Eles entram, fazem esse procedimento, não acham nada. Depois de que já estão em torno de 15 a 20 minutos dentro da casa, que os terroristas percebem que eles não tinham achado nada, o observador avisa aos terroristas que estão no túnel, o terrorista sai, ele planta um explosivo no andar térreo, volta para dentro do túnel e explode esse explosivo. Quando explode o andar térreo, das 6 pessoas que estavam no andar térreo, 5 morreram. O único que foi vivo foi o tenente-coronel, que foi o responsável por fazer com que eles estivessem dentro da casa. O pessoal que está no andar de cima, quando eles ouvem a explosão, eles tentam descer para vir resgatar, ajudar os feridos. Quando eles vêm, era uma escada em espiral. Quando eles vêm e tentam descer, na casa ao lado saem 2 terroristas de um túnel com RPG e granadas e começam a acertar eles na região da escada para evitar com que venham resgatar os feridos e para tentar sequestrar os nossos soldados que estavam lá feridos e mortos, para levar esses corpos para os túneis para depois serem usados até como barganha. Quando eu vejo que eles estão sendo emboscados e a gente recebe no rádio do pessoal na escada que tem terrorista tentando resgatar o corpo,
a gente toma a decisão, junto com o meu esquadrão, eu tomo a decisão da gente abandonar a casa e tentar ir ajudar eles e combater frente a frente, em vez da gente ficar trocando tiro da casa por casa, para evitar com que esses corpos sejam sequestrados. Quando a gente tenta sair, eu era o primeiro homem. Quando a gente tenta sair da casa, irmão, é praticamente... Você só vê um monte de coisa explodindo como se fosse esmigalhando na tua frente, que depois eu venho entender que era a parede. E a gente recebe uma saraivada de tiro da escola. O que acontece? Na escola, onde era o nosso segundo objetivo, tinham ali mais 13 terroristas divididos nos 4 andares da escola, fazendo uma emboscada múltipla para nós. Então o que aconteceu? Todo mundo foi avisado sobre Exatamente. O que aconteceu? Eles planejaram uma emboscada em vários fronts, em vários lados, pra confundir a gente. Na noite anterior, a gente já sabia que tinha missão. Então, quando você sabe que você tem uma missão, a gente faz um ponto de observação, a gente vai num grupo pequeno, fica próximo daquele local, a gente monta ali uma guarda 24 horas e com alguns aparelhos tecnológicos que a gente começa a puxar informação sobre o local. Às vezes, por exemplo, eu tava puxando informação numa casa uma vez, tava lá, um dia eu tô lá 2 horas olhando pra varanda, não vejo ninguém. No outro dia, quando eu chego, na mesma varanda, tinha uma calça num varal. Como que uma calça aparece num ambiente, numa zona desmilitarizada, onde é uma zona de combate? Onde você não tem que ter civis lá? A gente entendeu na hora. Você tem o quê? Ali, provavelmente, eles têm algum acesso à água, alguma coisa. É uma casa como eles usam como base. Força Aérea manda um drone e vai lá destruir a casa toda. No dia anterior dessa emboscada, às 3 horas da manhã, eu tô numa operação, num sistema de observação com visão noturna, e eu começo a ver fumaça e fogo lá na casa. Eu sabia que tinha um túnel lá, entendeu? Só que, cara, quando você manda um drone, o drone não vê nada, não vê ninguém, não tem como o cara lá da porra de um drone de 6 milhões de dólares ir lá tacar uma bomba numa escola só porque você viu uma fumaça. Eu ia perguntar isso. Por que a força aérea e o drone militar não foi na escola logo? Teve que mandar vocês. Já que tinha terrorista em 4 andares. Porque quando a gente começou a ser emboscado, a gente tá tão próximo, a distância da escola pra casa que a gente tá é tão próxima. Quantos metros, mais ou menos? 30, de 30 a 60, não sei te especificar muito bem, tá? Mas não passa... Que tinha a casa onde vocês estavam... A segunda casa e a escola. E a escola. Eu acho que talvez da segunda casa, a escola pra segunda casa é 30 metros. Pra nossa casa, talvez uns 60 metros. Porque a gente tava... Tá bom. É como se fosse o mesmo quarteirão, mas a casa de trás, com algumas casas destruídas, onde você consegue ver melhor. Você tá tão próximo da escola dos terroristas que se a Força Aérea vir derrubar a escola, pode ser que a tua casa caia com você, com todo mundo dentro também. Caramba! Porque a explosão é forte, entendeu? Então o próprio deslocamento de ar, a própria explosão pode fazer com que as pessoas que estão próximas, com que a casa seja derrubada também. Então a gente é um trabalho delicado. A gente pediu a Força Aérea, a Força Aérea tava lá dando apoio, só que eles só conseguiam ver. Tanto que quando tem um ataque na escola depois de muito tempo, é um helicóptero que vem com uma metralhadora. Não é um avião ou um drone que lança um míssel lá. Certo. E depois a gente, durante a emboscada, a gente pede reforço para virem retirar os corpos. Tem uma unidade especializada chamada Shesheshteisha, 669, onde a especialidade deles é se infiltrar em helicóptero para resgatar feridos. Eles não conseguiam infiltrar também, porque recebendo muito tiro de RPG, de armas antitanque, antiaérea. Então pode ser que o helicóptero chegasse muito próximo e fosse abatido. E qual que foi o desfecho? Vocês conseguiram ir lá, neutralizar os terroristas, resguardar os corpos? Como que ficou a questão da escola? Nesse primeiro dia a gente não conseguiu avançar até a escola, a gente ficou nessa troca de tiro fixo, estático, na casa onde a gente tava e eles lá. Os corpos conseguiram ser resgatados depois ali, cara, se eu não me engano, de em torno de 1 hora, 1h30. Já tinha anoitecido. O tenente-coronel... Ele ficou vivo. Mas então, ele conseguiu sair de lá como? Depois, a mesma tropa especializada, a 669, eles têm um batalhão de jipes, de hammers. E depois, quando a situação, a gente já tinha neutralizado alguns terroristas, onde tinha um flanco liberado para eles virem, eles vieram. E foi muito importante pra gente, porque eles não só vieram resgatar os corpos, como também vieram trazer munição pra gente. Porque a gente já tava há tanto tempo na emboscada, que você começa a perguntar pro teu amigo, quantas munições
munição te resta? Um carregador, quanto te resta? Meio carregador, quanto te resta? Solda a arma. Começa a olhar e fala, fudeu, vai todo mundo morrer. Porque não dá pra trazer a força aérea, não dá nem pra você recuar e não dá pra você avançar porque você tá com pouca munição. Então, foi de longe, cara. E agora, dia 11, semana passada, fez um ano, exatamente um ano de que eles morreram. Os 5 lá, né? Isso. Esse seu braço foi como o acidente? Esse meu braço foi bem no começo da guerra, quando a gente ainda estava limpando as comunidades, os kibbutzim e o sul de Israel, ainda tinham centenas de terroristas infiltrados dentro do território. E aí o que acontece? Eles usam, além dos foguetes que eles têm morteiros, certo? Um morteiro, ele não é uma arma de precisão. Eles colocam a latitude e a longitude mais ou menos de onde eles querem acertar e eles começam a redirecionar os disparos. O que acontece? No dia 7 de outubro, quando eles invadiram Israel, eles fizeram vários furos, vários breachings, várias entradas na fronteira, nas grades, certo? Então tinham mais de 22 pontos de entrada onde qualquer pessoa de Gaza podia vir entrar em Israel. Então depois que a situação é mais ou menos que controlada, o exército começa a colocar equipes em pontos estratégicos para evitar com que esses pontos, que obviamente ainda estavam abertos, com que terroristas ou até civis de Gaza entrassem em Israel. A gente, nesse ponto, era um ponto muito específico. A gente ficava meio que num morrinho, numa floresta, onde ninguém conseguiria ver a gente. Se alguém fosse ver a gente, a pessoa tinha que dar próximo, porque a gente estava muito bem camuflado. A gente começou a receber morteiros com muita precisão. Primeiro dia, bum, 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 com tanta precisão que tiveram até 2 snipers que não eram do nosso batalhão, mas estavam cedidos a nós, com que os 2 perderam a perna nesse ataque de morteiros, nessa posição defensiva que a gente estava. E era a única posição defensiva para esse furo na grade em específico, aonde dava para ficar, porque todos os outros eram muito expostos para você poder receber tiros de Cornet, de mísseis Cornets, que são mísseis antitanques, vindo da faixa de Gaza. Então era o ponto mais seguro para uma tropa que fosse destacada para aquela posição. Esses morteiros começam a cair no primeiro dia com tanta precisão em cima da gente, que à noite, quando a gente faz uma reunião com o pessoal da inteligência, a gente fala, cara, não é possível. A gente perguntou se alguém tinha levado o celular. Porque o que acontece? Se você tem um ponto de celular sendo rastreado, num ponto de mato, é uma coisa. Agora, se você tem 20 pontos de celulares, de sinais de celulares sendo captados num outro ponto, é totalmente diferente. O cara do Hamas, ele já entende que você tem pelo menos 20 pessoas no meio de um mato na fronteira de Gaza. Obviamente é um ex-exército. Justamente por isso nós não levamos celulares no começo. Depois a gente começou a levar. Então a gente começou a achar que tinha alguém levando celular. Depois, quando a gente viu que não tinha ninguém levando celular, encontraram ainda um terrorista que não sabiam que era terrorista, mas ele tinha uma fisionomia árabe. Foi feito todo um sistema, um procedimento de checagem nele. Ele tentou fugir, atiraram e mataram ele. E depois começaram a revistar ele e ver que o cara era um terrorista. O que acontece? No mesmo dia, no briefing, eles falam: se vê alguém nos próximos dias, não é pra atirar. Tenta ao máximo prender o cara. Porque além do cara poder passar informação do que tá acontecendo aqui, ele pode ter informações sobre os reféns que estão dentro da faixa de Gaza. No outro dia a gente tá em patrulha próximo da fronteira entre as comunidades em Israel e a faixa de Gaza. E a gente vê o quê? Um cara com características muito parecidas com o outro que foi neutralizado no dia... Quando eu digo características, é tanto fisionomia, tá? Porque o árabe, ele se destoa um pouco do judeu, do israelense. Uhum. E fisionomias de roupa também, onde você vê que ele é um árabe, que ele tá vestido apropriadamente como as pessoas de Gaza. A gente dá uma ordem de parada, essa pessoa não para, ele sai correndo. Quando a gente sai correndo, a gente tá num Hummer aberto, certo? 4 portas. O nosso motorista vai atrás, só que ele chega a um ponto que o cara, ele pula para uma zona que você não tem mais estrada. O Hummer não tem como passar lá. Então eu desembarco do Hummer e, em vez de seguir com os meus amigos que estão correndo pela estrada, eu vou por cima, pelas pedras mesmo, para tentar me jogar em cima do cara. E foi justamente isso que eu fiz. Eu vou por cima desse morro, me taco em cima do cara pra pegar ele. Quando eu pego, eu caio nas pedras com colete, capacete, arma, tudo. Toda essa parte, essa bola desse meu ombro veio aqui pra trás, pras costas. E na hora eu não entendi o que aconteceu. Eu só senti uma dor muito grande e eu comecei a gritar. Os meus amigos acharam que eu tinha sido esfaqueado por ele. E eles vieram pronto pra matar ele. A sorte é que eles viram que não tinha sangue.
E depois eles viram que eu tava com a mão aqui tentando colocar meu ombro de volta. Na terceira puxada que eu dou, eu coloco meu ombro de volta pro lugar. O cara, obviamente, ele é mantido preso, é levado. Eu sou levado a um hospital chamado Soroka, que fica em Beersheba, no sul de Israel. Chego lá, fazem os exames. O médico fala pra mim, você vai ter que ficar aí pelo menos de 4 a 6 meses parado. Aí eu comecei a dar risada. Eu falei, doutor, eu larguei a minha vida, a minha empresa, a minha família no Brasil, atravessei o mundo pra vir lutar essa guerra. Não vai ser porque eu tô como deslocado que eu vou ficar fora. E aí voltei, dei meu jeitinho brasileiro e voltei para Gaza. Fiquei ali quase 3 meses dentro de Gaza com o ombro rompido. E operei agora, tem mais ou menos 2 semanas aqui no Brasil. Esperei o período eleitoral, tudo. E operei, cara. Agora, mais dos males o menor, né? Igual eu te falei, tem cara lá que morreu, tem cara que perdeu perna, tem cara que perdeu as 2 pernas, tem cara que perdeu o olho. Então explosão de todo tipo, né? Então, pra uma coisinha acertar o cara no olho... Cara, e às vezes não é nem só explosão, entendeu? Às vezes você tem, por exemplo, bactérias lá. Então você se feriu, você tem um corte, certo? Putz, o corte não fere porque você não tem a mínima higiene necessária. Você não toma banho, você não tem onde lavar a mão, não tem nada. Você tá sujo ali. Porque quando eu estive em Gaza, tiveram dias que a gente ia lá e fazia missões pontuais de 24, 48 horas. Teve uma vez que a gente ficou 1 mês e meio dentro da faixa de Gaza sem sair. Ou seja, 1 mês e meio sem banho. 1 mês e meio com a roupa do corpo lá. Mas você troca uma cueca e uma meia que você leva extra. Então você não tem uma higiene básica. Aí um cara que se cortou, você tá passando, você tem vários prédios destruídos, tudo. Você vai passando, você vai começando a se cortar. Às vezes você faz um corte um pouco mais profundo, infecciona, acabou. Você tem que dar baixa, tem que levar ela pro hospital. Tem cara que perdeu perna por infecção e não porque foi ferido. Então a guerra você tem umas variáveis, cara, que às vezes não é só o inimigo em si, entendeu? Tem cara lá que deu baixo, por exemplo, que o cara pegou virose e uma puta virose. Por quê? Porque é corpo, porque é lixo, é esgoto, é tudo no mesmo lugar. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas 3 meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 9394/96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo, que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnico, administrativo, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.